Shalom, shalom, bom dia. Como que vocês estão? Glória a Deus por mais um dia. Glórias ao Senhor por mais uma manhã, por mais um tempo glorioso na presença do Senhor. Jesus, nós te amamos. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo aqui nesse lugar. Aleluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Milene, Marley. Shalom, Deus Irene. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o grande amor de Deus esteja sobre todos nós. Que a graça salvadora do Pai nos conduza e permaneça sobre nós. Amém? Todos os dias. Em nome de Jesus. Shalom, Joselma, a paz do Senhor sobre todos nós. Aleluia, glória a Deus. Eu estava orando nessa madrugada e depois eu senti assim, o Espírito Santo me trazendo que no primeiro passo a um novo nível, a uma nova batalha, dói mais do que os outros, sente mais do que os outros. Então, toda vez que você vai romper para um próximo nível, todas as vezes que você vai alcançar algo maior, mais alto da parte de Deus, é o primeiro passo que dói, porque é o romper, né? É o primeiro passo que você mais sente o impacto da situação. Depois os outros, eles fluem, porque você já conhece o território, você já sentiu como que é, entende? Assim está sendo nas madrugadas, nessa guerra. Te convido, se você não participa da oração da madrugada, nós estamos em guerra, né, no mundo espiritual, apresentando diante do tribunal do Senhor sobre a área sexual, cativeiros da área sexual, né, da tua vida, né, da nossa vida, da vida dos cônjuges, da vida dos filhos, né? Muitos filhos estão presos em cativeiros da área sexual ali, por conta de vícios compulsivos. Então nós estamos guerreando e entregando diante do trono de Deus ali no tribunal todas essas causas. Então te convido, amém? Para você fazer parte desse exército de homens e mulheres que oram na madrugada. Aleluia. Tá sendo um manto, né, Gil? Tá sendo um manto, tá sendo guerra. E quantas cadeias estão sendo quebradas? Quantas cadeias espirituais estão sendo quebradas? Meu Deus. E glória a Deus por isso. Toda honra e toda glória ao Senhor. Hoje nós vamos estudar junto o Salmo 107. Nós entramos no 5º livro de Salmos. Mas antes a nossa palavra é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Que diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O que isso traz para nós? Combati o bom combate, fiz o que precisou ser feito, me mantive firme e principalmente a minha fé. Terminei a minha caminhada e não perdi a minha fé. É isso que o Evangelho nos traz no dia de hoje. 2 Timóteo 4, 7. Deixa eu ver a versão da NTLH que fala para nós. Fiz o melhor que pude na corrida, tá na tradução da NTLH. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim e conservei a fé. Aleluia. É exatamente o entendimento que nós temos quando nós lemos na outra tradução. Mas na outra tradução ela é muito difícil quando você não tem intimidade com Deus. Quando você não tem muito conhecimento da palavra, então, às vezes, algumas palavras mais difíceis não te trazem o entendimento que você precisa. Amém? Aleluia. Vamos orar e consagrar o nosso dia ao Senhor antes do nosso estudo? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus Cristo que nós estamos aqui, porque o nosso coração queima por Ti, Pai.
O nosso coração quer andar na tua presença, viver em santidade. Nós glorificamos o teu nome, exaltamos o nome do Senhor. Estamos aqui reunidos para ouvir o Senhor a falar, para receber mais da parte do Senhor sobre todos nós. E eu te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus, dai-nos mais entendimento, mais discernimento, mais conhecimento da palavra. Eu declaro que nessa hora nossa mente e o nosso coração são cativos do nosso Senhor Jesus Cristo. E que tudo aquilo que o Senhor trouxer para nós nessa manhã, nós teremos facilidade de compreender aquilo que o Senhor fala. Que o Senhor venha agir com liberdade nesse ministério, porque esse ministério é do Senhor. E eu sou instrumento em suas mãos. Que a sua vontade seja feita sempre através da minha vida, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro que o Senhor visita ainda hoje no profundo de cada uma das suas filhas e filhos que estão aqui, para que eles possam também fazer o ID, levar o Evangelho e a salvação por todos os lugares por onde caminharem. Coloca sobre nós, Pai, uma nova revestimenta das cortes celestiais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do Evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Meu Deus, nós estamos blindadas por Ti. As armaduras que o Senhor nos concede usar nos dá o poder, nos dá o empoderamento do nome de Jesus, nos protege de todo dardo, de toda flecha inflamada que vem em nossa direção, e assim nós podemos permanecer como soldados de Cristo que somos. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tanto que o Senhor nos ensina, por tanto que o Senhor tem falado e a tua sabedoria que está sobre nós. Nós te agradecemos. Forja o nosso caráter, que o nosso caráter seja como o de Jesus Cristo, que por onde caminharmos não seja nós, mas Jesus a caminhar através de nós. É isso que eu oro, Pai, e declaro na autoridade do nome santo de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, para sempre, sempre, sempre. O quinto livro de Salmos, ele vai do Salmo 107 até o Salmo 150, que é o último Salmos desse livro. Então essa é a quinta parte de Salmos, é a parte final do Saltério. Já tinha ouvido falar essa palavra? Saltério? Que vai do Salmo 107, que é o que nós vamos ler hoje, até o Salmo 150. Então, esse quinto livro, ele tem uma identidade muito marcante, e eu fui pesquisar para trazer para nós. Ele fala bastante de restauração, de gratidão, da palavra de Deus, traz a adoração e a peregrinação diante do louvor, peregrinando, caminhando e louvando. Então, como que os salmos são divididos para você ter esse conhecimento? O livro de Salmos ele foi organizado em 5 grandes blocos, em 5 grandes partes. O primeiro livro ele é do Salmos 1 ao 41. O segundo livro ele é do 42 ao 72. O terceiro livro ele é do 73 ao 89. O quarto livro do 90 ao 106 que nós lemos ontem. E hoje nós entramos no quinto livro. Então essa divisão, provavelmente os estudiosos eles trazem como uma reflexão, eles refletem na verdade uma organização editorial antiga do Saltério, que é dos Salmos, tá? Muitos desses estudiosos, embora eles observam uma possível relação literária com os 5 livros de Moisés, tá bom? Não tem, embora não exista uma correspondência simples, salmo por salmo, é isso que eles encontram como semelhança. Os salmos divididos em 5 livros, assim como os 5 livros de Moisés, tá bom? Isso é muito significativo, por quê? Porque o quinto livro, que é o que nós vamos entrar agora, ele vai terminar nos lembrando, vai terminar lembrando a infidelidade de Israel, que nós vimos ontem, né? A infidelidade, o quarto livro, ontem que nós lemos, terminou falando sobre a infidelidade de Israel.
Lembra? O povo caminhava e murmurava, Deus fazia o milagre, o povo reclamava. Eles esqueciam com muita facilidade de tudo que Deus fazia. Então, o livro até ontem que nós lemos falava sobre a infidelidade de Israel, enquanto agora, a partir de hoje, o livro 5, ele começa proclamando a redenção, proclamando a restauração, tá? É como se houvesse o seguinte movimento: a queda, a disciplina, o clamor, a restauração e a adoração, tá bom? Então, esse Salmo 107, ele é muito forte porque ele fala sobre pessoas que passaram por crises diferentes, clamaram ao Senhor e foram socorridas por Ele. Entenda como Deus é maravilhoso e misericordioso, tá bom? O que esse capítulo vai se repetir por várias vezes é assim: então, na angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas dificuldades. Amém? Esse salmo vai nos ensinar muito e vai nos levar para um lugar de reflexão profunda. Vamos ler junto? O versículo 1 diz assim: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Então veja, esse salmo já começa declarando: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o amor de Deus dura para sempre. Então isso nós precisamos guardar no nosso coração. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Antes de falar sobre os problemas, aqui o salmista estabelece quem Deus é. E é o que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a declarar quem Deus é. Nós precisamos aprender a reconhecer quem Ele é, o quão poderoso Ele é e como Ele opera na nossa vida. Entende? Então aqui, veja que ele diz que o quê? Que Deus é quem? Como? Deus é bom, misericordioso e fiel. Deus é bom o tempo todo, ele traz. Deus é bom o tempo todo. Então, depois disso, ele faz o quê? Ele clama os remidos do Senhor a testemunhar. Ele chamou o povo, que aqueles que ele libertou, repita isso em louvor ao Senhor. Então, aqui ele faz um convite, ou seja, quem foi alcançado por Deus, quem foi abençoado por Deus, tem uma história para contar. Precisa testemunhar, precisa adorar, precisa louvar ao Senhor. Então, muitas vezes nós contamos os problemas com muita facilidade para as pessoas. Nós expomos os problemas com muita facilidade, né? Mas nós esquecemos de contar os livramentos. Nós precisamos sempre nos lembrar de contar os livramentos, mas que não seja uma coisa muito cansativa, que não seja um testemunho muito extenso, entende? Porque não é para todos que o testemunho ele tem que ser ali na extensão das particularidades, né? Às vezes as pessoas, elas não estão preparadas para ouvir, né, o nosso testemunho por muito tempo. Por isso nós precisamos dar o nosso testemunho no foco da salvação, da fé, do poder de Deus através da cura. Seja cura de enfermidades físicas, seja restauração da sua fé, seja restauração da sua família. Entende? Então esse salmo, ele nos convida a dizer: eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe? Você se lembra de onde Deus te tirou? Nós não podemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Eu tenho certeza que Deus já tirou você de lugares aonde você não quer mais voltar. Eu tenho certeza, assim como eu. Deus já me tirou de lugares aonde eu nunca mais quero estar. E eu dou graças a Ele por isso. Nós precisamos testemunhar não para engrandecer a nossa história, tá bom? Nunca, porque não é nada sobre nós. O nosso testemunho é para engrandecer quem nos resgatou. É para glorificar o nome do Senhor, tá bom? E o versículo 4 diz assim: alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições.
Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. O primeiro grupo aqui aparece como? Na palavra. Aparece andando no deserto. Eles não encontravam cidade onde morar. Eles estavam, assim como diz a palavra, famintos, sedentos, enfraquecidos e perdidos. É o que relata a palavra. Então aqui vem o primeiro refrão. Então, na angústia, clamaram ao Senhor, não é? Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Então, veja, aqui vem o primeiro refrão, a primeira frase, né? A primeira vez que essa frase é dita, que diante dos nossos diante das nossas angústias e das nossas aflições, nós devemos clamar ao Senhor para que Ele nos livre daquele momento, daquela tormenta que nós estamos passando. Então, depois de clamar, né? Depois de gritar por socorro, Deus os conduz por um caminho seguro, diz a palavra, até onde eles pudessem se habitar, permanecer. E qual que é o significado espiritual disso? O deserto aqui representa literalmente uma situação histórica, mas ele também nos oferece uma poderosa imagem espiritual. Existem pessoas que estão caminhando e não sabem para onde estão indo. Existem pessoas caminhando, perdidos, se perdem no meio do caminho porque não conseguem enxergar a direção, qual é que elas têm que seguir. Não conseguem enxergar qual é o caminho, qual lado eles devem seguir. Entende que a vida continua, mas interiormente existe falta de direção. Muitas pessoas estão caminhando dia após dia, estão vivendo dia após dia, mas estão com falta de direção. Não sabem por onde que devem seguir. Talvez pela cegueira espiritual ou por falta de clamar ao Senhor. A pessoa, ela trabalha, ela vive, ela resolve as coisas, mas ela sente, para onde a minha vida está indo? Qual o caminho? Aonde isso vai parar? Aonde isso vai chegar? Muitas pessoas estão vivendo dessa maneira. Não sabem aonde vai dar porque apenas estão vivendo um dia após o outro. Entende? Há muita gente conectada digitalmente, porém profundamente perdida interiormente, com muita confusão, com muita incerteza, vazios. Entende? As pessoas têm muita informação, têm muito entretenimento, né, que fala, tem muitas possibilidades, mas não tem direção. Hoje quer fazer uma coisa, amanhã vai tentar outra e depois vai tentar outra. Por quê? Porque tá ficando cheio de informação, cheio de influências que não tá te levando para lugar nenhum, porque você não está buscando a direção certa que é em Deus. Esse salmo, essa parte nos mostra que Deus não apenas vai tirar você do deserto, Ele vai te mostrar o caminho. E é isso que nós precisamos entender. Aqui o versículo 9 diz o quê? Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Isso traz para nós um significado que Deus satisfaz a nossa alma. Deus satisfaz a tua alma. Entende? Existe uma fonte que dinheiro nenhum consegue resolver. Existe uma fonte que não pode ser comparada à fonte de Deus. A fonte do dinheiro não se compara à fonte da água que Deus te dá, a fonte da vida, da paz, do caminho certo que Deus te dá. O dinheiro não pode te dar isso. As pessoas estão tendo mais fome pelo dinheiro do que pela presença de Deus, e isso está errado. Os papéis estão invertidos, e quando você inverte os papéis, a sua vida ela trava, ela para, ela descaminha. Entende? Você precisa alimentar o corpo, tanto para o seu corpo físico como para o seu corpo espiritual. Você precisa alimentar-se da maneira correta. Porque se você alimentar só o corpo físico, a sua alma vai continuar vazia. E a alma vazia é oficina para demônios? É espaço para eles operar,
para eles agirem. Entende? Você pode possuir muitos bens e ainda assim continuar pensando que está faltando algo, que tem alguma coisa que precisa vir para completar toda aquela grandeza e riqueza que você possui. Jesus, nosso melhor amigo, Jesus, ele usou uma linguagem muito semelhante a essa. Quando ele disse em João 6,5, ele disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então Jesus é o pão que nós precisamos para essa vida. Entende? Assim como aqui em Salmos diz nesse versículo 9, que Deus dá água aos que têm sede e coisas boas ao que tem fome. Deus é a nossa fonte inesgotável de tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que você precisa você encontra em Deus. O ser humano, ele tenta satisfazer a alma com coisas desse mundo. E as coisas desse mundo não vai trazer a satisfação que a alma precisa, não vai. Mas aquilo que foi criado para Deus, nunca será completamente preenchido por coisas. Você foi criado para Deus. Você foi criado para Deus, entende? Por isso você só vai ser preenchido. Por isso você só vai parar de se sentir vazio, vazia, quando você for cheio de Deus. Quando a presença de Deus transbordar em você. Aí você vai parar de se sentir vazio. Entendeu? Você foi criado por Deus. Entenda isso. E o versículo 10 diz assim: alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Aleluia! Olha aqui. Aqui está uma parte das nossas orações de guerra. Aqui está uma parte das nossas orações na madrugada. E também aqui está a segunda vez em que a frase é dita. Então, na angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. A palavra nos ensina o que nós precisamos fazer. Entenda que agora a cena muda. A cena muda aqui. Algumas pessoas estavam sentadas na escuridão e na sombra da morte, é o que diz a palavra, sofrendo presas com correntes de ferro. Não é isso que está dizendo já logo no início? Mas o texto explica algo muito importante para nós. Traz um esclarecimento muito importante. Isso aconteceu por quê? Você sabe? Por que eles estavam presos com correntes de ferro? O versículo 11 já responde. Porque eles haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo. Eles haviam se revoltado contra a palavra. Portanto, nessa parte aqui, algumas prisões, nessa parte mostra para nós que algumas prisões, elas eram consequências das próprias escolhas. Então, muitas pessoas estão presas, acorrentadas, presas em cativeiros espirituais, porque estão vivendo das consequências das suas próprias escolhas. Essa é uma verdade que você precisa entender. Nem toda batalha vem de fora. Nem toda batalha vem de fora. Existem situações que elas surgem pelas escolhas que você faz. Pela escolha que nós fazemos, nós estamos enfrentando grandes batalhas, grandes lutas. Mesmo assim, essas pessoas tendo se revoltado contra as ordens de Deus e rejeitado os ensinamentos da palavra, o que aconteceu quando essas pessoas clamaram? Aí entra o que nós declaramos nas nossas orações de guerra. Deus quebrou as portas de bronze, ele despedaçou as barras de ferro, e isso é uma imagem poderosa para nós, né?
Aqui diz que ele derrubou portões, despedaçou as barras de ferro. Diz também que quebrou em pedaços as correntes que prendiam aqueles homens. Então, muitas vezes nós declaramos assim, ó: em nome de Jesus, eu declaro que espadas de fogo desce agora, quebrando, destruindo todas as correntes, cortando todos os laços, em nome de Jesus. Entende? Você está guerreando na palavra? Então, se você por algumas vezes ouviu esse tipo de oração e pensou, será? Como que é isso? Destruir corrente, né? Desfazer laços, despedaçar portões. Como que é isso? Será que não é invenção? Não, não é, claro que não. Tá escrito. Tudo está escrito. Nós entramos em guerra no mundo espiritual declarando a palavra que o Evangelho nos revela. Por isso, quanto mais você conhece a palavra, mais livre você é. Mais você vive a liberdade do Evangelho. Entende? As correntes aqui representadas dentro dessa imagem poderosa que o Evangelho traz, as correntes apresentadas no nosso dia de hoje, podem assumir diversas formas. Aqui para esses homens, eles estavam presos, né? Porque eles tinham se revoltado. Mas para hoje, essas correntes, elas podem representar vícios, correntes de vícios, de padrões repetitivos, que veio por gerações familiares, por gerações passadas, relacionamentos prejudiciais, você está presa ali naquela corrente espiritual por causa daquele relacionamento tóxico, prejudicial. Ressentimentos te mantêm presa em cativeiros. A culpa acorrenta você, acorrenta suas mãos, acorrenta os seus pés, acorrenta o seu coração. Nós precisamos guerrear contra essas correntes, entende? Correntes de escolhas que te levam a ser escravos de alguma situação que você vive. Então, o princípio aqui dessa parte, desse salmo, é que aquilo que parece impossível de romper não é maior do que Deus, não é maior do que o poder de Deus. Amém? Entenda que a diferença entre a libertação e a mudança, e muitos de vocês aqui já passaram por libertação, né? E desejaram passar por esse processo e passaram, e toda a honra e toda a glória ao Senhor. Entende que a diferença entre a libertação e a mudança aqui é que existe uma lição muito importante para você entender. Deus pode quebrar correntes, mas depois a pessoa precisa aprender a não voltar para a prisão. Porque diante de uma libertação, nós oramos em guerra, destruímos as correntes, quebramos as cadeias, não é? Então ali nós clamamos pela intervenção divina e Deus operou. Só que a pessoa, ela precisa mudar os comportamentos, a maneira de viver, para que ela não volte para aquela prisão, porque senão de nada adianta fazer libertação aqui e voltar para os mesmos erros, vai voltar a ser cativo. As correntes vão voltar rapidinho segurando seus pés e suas mãos de novo. Entende? Então isso aparece muitas vezes na Bíblia. Não basta sair do Egito, é necessário tirar o Egito do coração. Entende? Não adianta passar pela libertação. Você tem que transformar o teu coração, arrancar os erros e os pecados do teu coração. Entende a diferença? Não basta abandonar determinado comportamento. Também é preciso renovar em você a tua mente, os hábitos e os seus caminhos, por onde você tem andado. Você passa pela libertação, mas você mudou os seus hábitos, você mudou os seus caminhos, você mudou as mesas aonde você se assenta? É sobre isso. Entende a diferença entre a libertação e a mudança? Tem pessoas que passaram por libertação comigo e depois de um tempo estava tudo cheio de corrente de novo. E pior, porque quando a gente manda o demônio embora, ele tem que se submeter à autoridade do nome santo de Jesus. E aí a tua casa fica limpa. E aí você precisa fazer o quê? Se alimentar do evangelho todos os dias. Por quê? Porque quando você conhece o evangelho, você vive de acordo com ele. Então,
você sabendo e conhecendo a palavra, você vai viver na palavra e você vai sair daquele pecado. Agora, as pessoas passam pela libertação e falam, pronto, agora eu tô liberto, agora eu vou continuar vivendo normal. Não, o demônio volta e volta com 7, piores do que ele. E as pessoas muitas vezes têm uma queda muito maior. Então, por isso, o processo de libertação, ele tem que vir de quem quer ser liberto, para que isso aconteça. A pessoa, ela tem que desejar ser liberto, para que o grande de Deus, a transformação aconteça. Entende? Para que essa pessoa seja salva, entenda isso. O versículo 17 diz assim: alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram perto da morte. Então, na angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que ele fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que ele tem feito. Então veja que aqui, tá a terceira vez. Então na angústia gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das aflições. Terceira vez, confirmação, entende? O terceiro grupo aqui aparece em uma situação muito delicada. Por que o terceiro grupo? Se você não prestou atenção, eu vou voltar. Alguns, está dizendo. Então, é o terceiro grupo aqui. Teve o primeiro grupo, teve o segundo e agora o terceiro. Entende? Então, o terceiro grupo aparece dessa maneira. O texto os chama de insensatos. Por quê? Porque eles estavam sofrendo as consequências dos seus próprios pecados. Talvez você esteja vivendo a consequência dos seus próprios pecados. Aqui, nesse caso, eles chegaram numa condição extrema. Então, novamente, na angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas dificuldades. Mas agora aparece uma expressão aqui maravilhosa. Ele enviou a sua palavra e os curou. Está dizendo, a palavra que cura, a palavra te cura, a palavra cura você. No versículo 20 está escrito, com a sua palavra, grifa aí se você pode. O Senhor os livrou das suas aflições como? Com a sua palavra. Ele os curou e os salvou da morte. Entendeu? Essa frase é extraordinariamente atual para nós. É uma palavra muito atual. Deus trabalha através da sua palavra. Deus trabalha através da palavra na nossa vida o tempo todo, todo o tempo. A palavra faz o quê comigo e com você? Todo dia. Quem estava no culto ontem percebeu o que a palavra faz. Ela confronta. A palavra nos confronta. Ela traz para nós Ei, o que você está fazendo? Presta atenção. Olha aí o que você está fazendo. A palavra, ela confronta, ela corrige, ela conforta você, te consolando, mas ela também te restaura e transforma a tua mente. Por isso, nós não devemos procurar só viver experiências espirituais com Deus. Nós precisamos também perguntar o que a palavra de Deus está dizendo para mim sobre essa situação. O que a palavra de Deus que eu estou lendo agora está querendo dizer para mim no momento atual que eu estou vivendo? É isso que nós temos que perguntar. O que a palavra de Deus está me trazendo? Entenda que nós precisamos sempre perguntar ao Senhor e dar graças a Ele em tudo que nós lemos. Nós devemos oferecer sacrifícios de gratidão ao Senhor. Como que são os nossos sacrifícios? Como são as nossas ofertas de sacrifício? Um tempo maior de oração na presença dele. Um tempo maior conversando com ele, ouvindo o que ele tem para falar. Sacrifício das horas do seu sono na oração da madrugada. Um sacrifício de oferta de alguma coisa que você pode ofertar na vida de outra pessoa.
Um sacrifício de um tempo de gratidão com canções de alegria, como está dizendo aqui, anunciando a todos os povos tudo que Deus tem feito. Maravilhoso Deus, que presença poderosa. Meu Deus, obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença que nos conduz, que fala. Continua falando, Espírito Santo. Aleluia. Nós não podemos confundir cura espiritual com o tratamento médico, tá? O Espírito Santo está trazendo isso. Nós não podemos confundir isso. Esse trecho fala da ação restauradora de Deus, nosso Senhor. Mas hoje é importante conhecer que fé e cuidado médicos não precisam ser colocados em oposição, tá? Nós podemos orar, podemos confiar em Deus e também podemos buscar ajuda médica, ajudas psicológicas, tratamentos e recursos disponíveis, tá bom? Deus, ele age de diversas maneiras, de diversas formas, entende? E glória a Deus por isso. O versículo 23 diz assim: alguns viajaram em navios nos oceanos, ganhando a vida nos mares. Eles viram o que o Senhor Deus faz, as coisas maravilhosas que realiza nos mares. Ele dava a ordem e um vento forte começava a soprar e a levantar as ondas. Os navios subiam bem alto e depois mergulhavam nas profundezas. No meio desse perigo, os homens ficavam apavorados. Tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantava nada. Então, na angústia, gritavam por socorro, e o Senhor Deus os livrava das suas aflições. Ele acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Eles se alegravam porque o mar tinha ficado calmo, e assim Deus os levava em segurança para o porto desejado. Que eles agradeçam o Senhor, o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Anunciem sua grandeza quando o povo se reunir. Louvem a Deus na Assembleia dos Líderes. Aleluia. Aqui agora fala para nós sobre a tempestade no mar. Veja, agora nós chegamos provavelmente à cena mais conhecida desse salmo. Homens estavam navegando e negociando no mar. É assim que diz as Escrituras. De repente, Deus permitiu que um vento forte levantasse grandes ondas e os marinheiros subiam aos céus e desciam às profundezas. É o que diz a palavra. O texto diz que eles perderam toda a coragem e habilidade. O texto diz que, então eles começaram, no versículo 27, eles tropeçavam e andavam balançando como bêbados, e toda a sua prática de marinheiros não adiantavam nada. Tudo que eles sabiam, tudo que eles conheciam, tudo que eles praticavam todos os dias ali no cotidiano, não adiantava de nada. Entende? Então, é como se o salmista dissesse que chegou um momento em que a experiência humana deixou de ser suficiente. A experiência humana, ela tem limites. Tudo nós temos limite, mas Deus não tem limite. Deus está acima dos nossos limites. Então, vendo os marinheiros que eles não tinham, que eles não poderiam ter controle daquela situação, que o conhecimento que eles tinham não era suficiente, o que eles fizeram? Na angústia, clamaram ao Senhor. E Deus fez o quê? Fez cessar a tempestade. Deus, aqui está dizendo no versículo 29, que Deus acalmava a tempestade e as ondas ficavam quietas. Deus acalmou aquela tempestade. Deus deu ordem à sua própria criação e fez a tempestade cessar. Existem tempestades que revelam os nossos limites, e talvez você está vivendo uma tempestade na tua vida que você chegou no limite humano.
Então, enquanto tudo está fora do controle, então assim, ó, enquanto tudo está sob controle, é fácil a gente acreditar que nós somos autossuficientes, né? Enquanto tudo está no teu controle, que você está vendo, que você acha que você está controlando, você está se achando o máximo, né? Você está se achando o maioral. Só que aí a situação vem e te mostra que você não consegue controlar alguma coisa a mais. Você não tem controle sobre aquilo. Não está no teu domínio. Está no domínio do Senhor. Então é nessa hora que você faz como esses homens. Você se volta na tua angústia e grita por socorro a Deus. Porque a hora que você entende que você perdeu o controle, não tem nada mais que você possa fazer a não ser clamar ao Senhor. E talvez hoje essa palavra é para você. Essa palavra hoje ela está falando com você, aonde você entende que você não tem o controle de uma crise familiar, você não tem o controle sobre uma perda que está acontecendo, você não tem o controle de uma situação financeira que você está passando, você não tem o controle diante de um diagnóstico médico que você recebeu, você não tem o controle sobre uma mudança inesperada de um plano sobre a tua vida, você não tem o controle. Um conflito que pode estar acontecendo, ou até mesmo uma situação profissional. Veja que as tempestades, elas frequentemente vão revelar aquilo que nós estávamos colocando a nossa segurança. Tudo aquilo onde você coloca que é a tua segurança, em um determinado tempo, vem como uma grande tempestade sobre a tua vida. Entende? E por que isso acontece? Para te mostrar que Deus é a sua segurança, que Ele é a sua única e verdadeira proteção, que Ele é a sua fortaleza. Entende? O Senhor é o que te protege. Ele é, assim como diz aqui, Deus os levava em segurança para o porto desejado. Ele é o nosso porto seguro. Entende? E isso nos enche de amor, me enche de paz, quando eu me lembro que o Senhor é a minha fortaleza, que Ele é a minha segurança. Esse Salmo 107 e Jesus acalmando a tempestade tem uma ligação, vocês conseguem entender? Vocês conseguiram observar a ligação? É difícil ler, não tem como ler essa palavra e não se lembrar de Jesus, não é? Jesus junto com os discípulos ali naquele barco, naquele transporte. Em Marcos 4, Jesus está em um barco e durante uma tempestade os discípulos entram em desespero também, não é? Então Jesus faz o quê? Ordena o vento e o mar. Silêncio! Fiquem quietos, acalmem-se. Jesus dá ordem ao vento e ao mar. Então aqui mostra que assim como Jesus deu ordem, Deus também deu ordem à criação e houve calma, tudo cessou, a tempestade cessou. E aqui há um paralelo muito bonito para nós. O Salmo 107 apresenta Deus como dominando o mar. Salmo 107, Deus domina o mar. E os evangelhos apresentam Jesus exercendo autoridade sobre o mar. Então, qual é a mensagem para nós hoje? Glória a Deus por essa revelação. A mensagem para nós hoje é que a tempestade não está acima da autoridade de Deus. Nenhuma tempestade que você vive está acima da autoridade do nome e do poder de Deus. Deus nem sempre vai evitar a tempestade, tá? Nós vamos sim passar por tempestade. Observa, os marinheiros entraram no mar. A tempestade veio, eles sofreram e depois Deus fez o quê? Livrou eles. Isso nos ensina algo muito importante hoje. A promessa da Bíblia não é quem anda com Deus nunca sofrerá tempestades. Não, não é essa a promessa. Não é. A promessa é que Deus pode estar conosco dentro da tempestade. Então Deus está com você agora dentro da tempestade que você está passando. Você não está sozinho.
Às vezes ele impede, ele acalma e ele nos sustenta até nós atravessarmos a tempestade. Por isso nós devemos fazer igual esse povo. Ó, já grifei 4 vezes aqui no meu evangelho. Na angústia, na sua tempestade, grite por socorro, clame ao Senhor e ele vai te livrar das suas aflições. É o que está escrito na palavra. Então, pratique a palavra, viva a palavra, porque Deus Ele vai te sustentar enquanto você estiver atravessando a tempestade, tá bom? E glória a Deus por isso. E o versículo 33 diz assim: Deus fez com que os rios se tornassem deserto e as fontes de água secassem completamente. Ele fez com que a terra boa virasse um deserto salgado por causa da maldade dos que moravam nela. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas as colheitas. Deus abençoou o seu povo e eles tiveram muitos filhos. Deus não deixou que o gado diminuísse. Veja que Deus fez o que aqui? O que nós lemos juntos? Nós lemos que Deus transformou ambientes. Aqui agora está falando sobre transformação de ambientes. Deixa eu escrever aqui. Transformação de ambientes. Deus trouxe agora transformação sobre ambientes. A partir daqui o salmo muda, mais uma vez. Agora ele mostra Deus alterando as circunstâncias. Ele pode transformar rios em desertos e também desertos em fontes de água viva. Então Deus leva a água onde está seco e faz o que está seco ter água. Entende? Essa parte mostra a soberania de Deus. Deus é soberano em toda a sua criação. Existem épocas que ambientes férteis secam e existem épocas em que lugares aparentemente impossíveis começam a florescer. Essas são as estações da nossa vida. Essas são as estações e os tempos que nós vivemos. Nós vivemos estações. Talvez alguém olhe para uma área da vida agora e diga assim: aqui não cresce mais nada. Acabou. Aqui não vai crescer mais nada. E a pessoa pode estar referindo-se essa fala a um casamento, a uma família, a uma carreira, até mesmo a uma situação financeira ou um projeto. Mas entenda que esse salmo ele apresenta um Deus capaz de transformar o deserto em um lago. Então, se Deus é capaz de transformar um deserto em um lago, por que ele não pode restaurar o seu casamento ou a sua área financeira ou trazer vida a um projeto que Deus entregou nas suas mãos e você guardou na gaveta? Entende? É sobre isso. Deus transforma o deserto em um lago. Não significa que Deus também vai fazer aquilo que exatamente você deseja, tá? Porque a nossa vontade, ela deve ser alinhada às vontades de Deus. Sempre, sempre. Significa que situações aparentemente estéreis não limitam o poder e a ação de Deus. Deus é poderoso e soberano em tudo, em absolutamente tudo. E o versículo 39 diz assim: O povo de Deus foi derrotado e humilhado, e sentiu o peso do sofrimento e dos maus tratos. Então Deus mostrou o seu desprezo pelos reis que os maltrataram e fez com que esses reis andassem sem rumo na solidão dos desertos. Mas livrou os pobres da miséria e fez com que suas famílias aumentassem como rebanhos. Os que são bons veem isso e ficam contentes, mas todos os maus têm de calar a boca. Quantas vezes nós oramos assim: escuta aqui, Satanás, cala a boca agora, em nome de Jesus. Todos os demônios agora submetam-se à autoridade do nome santo de Jesus.
Cala a boca agora. Quantas vezes nós já oramos isso sobre a mente das pessoas? Porque existem muitas vozes estranhas nas cabeças, nas mentes, aonde diz assim: você não vai conseguir, não vai dar certo, é o fim para você, acabou, você é fraca, você é fraco, você não tem coragem. Isso é o demônio falando na tua mente. Manda ele calar a boca. Tá passando por uma tempestade emocional? Se levanta. Quem é o teu Deus? Você conhece o teu Deus? Porque quando você conhece o teu Deus, você não deixa essas tempestades te matar, não. Você não vai morrer afogado nessas tempestades, não. Porque Deus vai te salvar. Ele vai te livrar. Por quê? Porque você vai fazer como nós grifamos aqui. Você tá passando por uma tempestade emocional, então você vai na tua angústia gritar por socorro e o Senhor Deus vai te livrar das suas aflições. Qual é a aflição que você passa hoje na área emocional? É uma dependência? Você está dependente de alguém, ou de uma situação, ou de um ambiente? Clama ao Senhor? Que toda dependência emocional caia por terra agora da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dependência de aprovação humana, toda dependência emocional de precisar que as pessoas te aprovem, que caia por terra agora em nome de Jesus. Toda dependência emocional de pai, de mãe, de pessoas, de cargo, de dinheiro, cai por terra agora da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entre em guerra contra essa dependência, entende? Contra essa tempestade que você passa agora. Nós lemos aqui no versículo 39 ao 42 que Deus também confronta o orgulho e a injustiça. Ele confronta com força. Deus odeia os orgulhosos. Deus odeia os orgulhosos. Esse salmo não apresenta a Deus como apenas o Deus que consola. Ele apresenta para nós um Deus que corrige. Um pai que nos corrige, que nos chama para o alinhamento. Ele faz o que aqui que a palavra de Deus diz? O que Deus faz? Ele humilha os governantes arrogantes e levanta os necessitados. Deus sempre vai levantar os necessitados, os pobres da miséria. Entende? Isso nos lembra que Deus está atento tanto ao sofrimento individual quanto à injustiça. Deus tudo vê e tudo ouve. Deus não é indiferente ao orgulho, ao abuso de poder, à opressão e à injustiça. Ele não é indiferente. Ele vai ver tudo, ele está vendo tudo e ele vai julgar tudo e vai agir com poder e autoridade diante de todos os orgulhosos, diante de todos aqueles que estão abusando do poder e da autoridade que foi concedido, diante de todos aqueles que estão praticando injustiça. Entende? Deus vai agir com poder, mas ele não vai deixar de olhar os necessitados, os pobres. Ele vai cuidar desses menos providos, entende? Deus cuida, ele protege. E o versículo 43 diz assim: que aqueles que são sábios pensem nessas coisas e meditem no amor do Senhor. Então aqui esse salmo ele termina nos convidando para a sabedoria de Deus. Nós precisamos pedir sabedoria do alto para a gente pensar em tudo aquilo que Deus faz, nos lugares onde ele opera, os lugares que ele trouxe livramento, aonde ele já fez restauração. Nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo, nós não podemos nos esquecer. Aqui termina, seja sábio, é como dissesse assim, ó, seja sábio, seja sábio. Pense nas coisas que Deus já fez. Medite sobre o poder e o amor dele. Esse último versículo é uma chave interpretativa de todo esse capítulo. Que os sábios prestem atenção nessas coisas e pensem na bondade de Deus. Em outras palavras, é assim: não leiam essas histórias apenas como acontecimentos, entende? Aprenda um princípio por trás de tudo que a palavra de Deus nos ensina. Como que um sábio se comporta? O sábio, ele observa, ele aprende e ele percebe os padrões. Então, ele permanece
naquilo que ele entendeu que existe por trás da palavra. O grande padrão do Salmo 107 é que é uma estrutura repetida aqui por 4 vezes. 4 vezes. Deus operou a criação do mundo sempre em 4 partes. Ele fez muitas divisões em 4. E aqui nós vemos uma estrutura repetindo por 4 vezes. Uma crise aparece, o homem chega no limite, ele clama ao Senhor e Deus intervém. Uma crise aparece, o homem chega no limite, porque o homem tem limite, ele clama ao Senhor e o Senhor intervém. É isso que nós temos que viver. É esse ciclo. Entende? Apareceu a crise, entenda que você não tem o controle, que o controle está nas mãos do Senhor. Clama pela ajuda dele e ele intervém na sua causa. É isso que nós estamos fazendo toda a madrugada. Entregando no tribunal de Deus as causas que nós não conseguimos realizar, as causas que nós não conseguimos controlar. Entende? O homem é chamado para agradecer. Isso aparece para nós no versículo 6, no versículo 13, no 19 e no 28. Quer grifar? Versículo 6, então na angústia, se você não grifou, grifa. Versículo 13, então na angústia, grite por socorro. De novo no 19, então na angústia e depois no 28. O homem está sendo chamado para agradecer. Depois da libertação, então, vem qual refrão? Qual é a palavra que vem depois da libertação? Que eles deem graças ao Senhor pelo seu amor e pelas maravilhas que Ele faz pelas pessoas. Não é? Que eles deem graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito de bom na vida de todas as pessoas. 4 tipos de pessoas, então, aparecem nesses salmos para nós. E é um ensino grandioso para mim e para você. Nós podemos visualizar da seguinte maneira. As pessoas perdidas no deserto, como elas estavam? Com falta de direção. Deus fez o quê? Mostrou o caminho. Depois mostrou para nós as pessoas que estavam presas, os presos nas trevas. O problema ali era a escravidão. E Deus fez o quê? Qual foi a ação de Deus? Quebrou as correntes. Não é? Que chave, né? E o outro grupo de pessoas? Aflitos pelos próprios caminhos. Aflitos pelos próprios caminhos que eles escolheram. Então, eles estavam vivendo as consequências. Qual era o problema deles? Eles estavam vivendo as consequências que eles mesmos escolheram. E qual foi a ação de Deus? Deus enviou a palavra, a verdade. E depois, os marinheiros. O que aconteceu com os marinheiros? Qual era o problema dos marinheiros? Eles estavam perdendo o controle. Eles tiveram a perda do controle. E aí qual foi a ação de Deus? Acalmou o mar. Deus mostrou que eles poderiam ter a maior e melhor faculdade de navegação. Que eles poderiam entender tudo ali sobre a tecnologia do cruzeiro, daquele navio. Mesmo assim, eles não têm o controle sobre as ondas do mar. Eles não têm controle sobre a força do mar e a força do vento. É só Deus que tem esse controle. Entende? Então, talvez você não esteja ali, literalmente no deserto, numa prisão ou num navio. Mas espiritualmente, você pode estar dizendo, eu estou perdido. Ou tem alguém aqui dizendo, eu estou preso nisso. Outro pode estar dizendo como, estou sofrendo pelas escolhas que eu fiz. Eu estou no problema das consequências. Realmente, eu estou vivendo o que eu escolhi. Enquanto o outro pode estar dizendo o quê? Minha vida virou uma tempestade. A resposta desse salmo para todos vocês é a mesma. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Só Ele tem o poder, a majestade,
e a soberania para controlar e operar, nos libertar, nos curar e nos colocar num lugar de segurança. Só Ele tem esse poder. Então, uma diferença muito grande do Salmo de ontem para hoje, que nós lemos ontem e hoje, é que os dois salmos ficam ainda mais interessantes quando eles são estudados juntos. Por quê? Porque o Salmo 106, ele enfatiza a infidelidade do povo diante da fidelidade de Deus. O povo infiel o tempo todo no Salmo 106, infiel, ingrato, demais. E o Salmo 107 traz para nós a misericórdia de Deus respondendo ao clamor daqueles que estão em aflição. Entende? O Salmo 106 diz o quê? Não se esqueçam de Deus. E hoje, o Salmo de hoje diz o quê? Quando estiverem em dificuldade, clame a Deus. É como se alguém estivesse dizendo tchau e falado assim, ó, não se esqueça de Deus. É o que eu falo para você hoje. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Clame a Deus. Chame por Ele. Nessa dificuldade que você está enfrentando hoje. Nós recebemos 5 grandes ensinamentos em Salmo 107. 5 grandes ensinamentos. O primeiro, abre o teu coração para ouvir. Não importa o quão perdido você esteja, ou alguém esteja, Deus ainda pode mostrar o caminho, porque Ele é o dono do caminho. O segundo, não importa o quão forte pareça ser as correntes que te aprisionam, Deus pode quebrar, destruir e promover a libertação na tua vida. O terceiro, mesmo quando você sofrer consequências pelas suas escolhas erradas, arrependa-se e clame pela misericórdia do Senhor, porque Deus é um Deus de misericórdia. O quarto, quando a nossa capacidade termina, a capacidade de Deus não termina. Então, quando a sua capacidade termina, Deus começa a agir, porque você clamou, porque você entregou o controle da situação para Ele. E o quinto, depois do livramento, não podemos esquecer de ser gratos. Depois do livramento, não se esqueça de ser grato. Agradeça, louve, faça uma oferta de gratidão. Talvez essa última seja uma das mensagens mais importantes para nós. Muitas pessoas sabem clamar muito bem durante a tempestade, mas quando o mar fica tranquilo, se esquecem de agradecer. Pula essa fase, tá errado. Tem que se lembrar de agradecer. Tem que se lembrar de fazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Esse salmo, ele nos ensina que o mesmo coração que clamou na dor precisa adorar depois do livramento, precisa adorar depois da cura. Entende? A palavra de Deus hoje, ela não promete uma vida sem desertos, nem sem prisões, nem sem consequências ou tempestades. Mas ela revela algo muito maior para mim e para você. Há um Deus que ouve no deserto. Há um Deus que entra na prisão, quebra todas as correntes. Há um Deus que restaura o ferido, ele sela suas feridas. Há um Deus que domina a tempestade, coisa que o homem não pode. E por isso, o grande refrão desse salmo poderia se tornar uma declaração para a nossa própria vida. Na angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele me livrou das minhas aflições. Esse é o coração do Salmo 107. O coração do Salmo 107 é: na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Clame mais ao Senhor. Chama mais por Ele no tempo que você está vivendo. A crise pode mudar de forma, mas a misericórdia de Deus não. Ela continua sendo a mesma. Ela continua sendo resposta para nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estamos cheios do conhecimento de Deus. Estamos cheios da palavra. Entende como o Evangelho, quando ele é aplicado de verdade, ele te confronta, ele te coloca para pensar. E quando a palavra te confronta, você pensa,
se arrepende diante de Deus e o perdão de Deus é liberado sobre você. Então você começa a passar pela restauração, pela cura, pela transformação da sua mente. Amém? Não se esqueça que aqui o grupo dos insensatos, eles receberam a palavra, eles foram curados e salvos da morte pela palavra. Amém? Vivam mais a palavra, leiam mais o evangelho. Em nome de Jesus, não permita que o inimigo roube o tempo precioso da sua vida com coisas que não te edificam. Amém? Com coisas que roubam a sua paz, que roubam a sua atenção. Porque o que o inimigo mais faz é te distrair com as coisas desse mundo. É distrair você. Eu te convido para esse dia de hoje você prestar atenção nas distrações que têm roubado o teu tempo. Faça uma análise na sua vida hoje e busque anotar o que está roubando a sua atenção. É o WhatsApp? Escreve WhatsApp. É as redes sociais? Escreve lá, redes sociais. É um programa de televisão? É uma série? É a fofoca? É o quê? Escreve. E entra em guerra. Clama ao Senhor. Fala, Senhor, eu não preciso disso. Eu não dependo disso. Instrumentos de trabalho devem ser usados com responsabilidade e não como um excesso para nos roubar da presença de Deus ou nos roubar da nossa família. Que o Senhor venha continuar a falar com você durante todo esse dia. Amém? Em nome de Jesus. Esteja receptivo à voz de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela palavra dessa manhã. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse tempo na Tua presença, onde o Senhor falou com cada um de nós, nos trazendo um alinhamento, o confronto, o consolo e o entendimento que muitas das coisas que nós vivemos é porque nós estamos vivendo o problema da consequência daquilo que foram as nossas próprias escolhas. Nessa hora, Pai, com humildade nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos que escolhemos errado, que fomos pelo caminho errado. Então, nessa hora das nossas aflições, das nossas angústias, nós clamamos ao Senhor. Entra com providência, Senhor. Entra com providência, Pai, nessa causa que nós não temos controle, que nós não podemos dominar. O domínio é Teu, o controle é Teu, Senhor. Nós entregamos tudo diante do Teu tribunal, diante do Teu trono, para que o Senhor governe, para que o Senhor dê a direção, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos salve, para que o Senhor nos liberte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te clamamos, Pai, para que o Teu poder venha operar em nós e através de nós. Obrigada porque nós podemos ouvir a Tua palavra, porque nós podemos ler o Teu Evangelho. Obrigada porque temos entendimento sobre aquilo que nós estamos ouvindo, Pai. Obrigada porque nós podemos orar, ouvir a nossa oração, orar por outras pessoas. Que o Senhor venha nos capacitar cada dia mais, para que todos nós continuamos fazendo o ID. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Obrigada, Jesus, nós te amamos com toda a força do nosso coração. E eu declaro que toda a honra e toda a glória é do Senhor e sempre será todos os dias da nossa vida, até Jesus voltar para nos buscar. Eu selo o estudo dessa manhã com o sangue do Cordeiro. Declaro que a nossa mente e o nosso coração são cativos do nosso Senhor Jesus Cristo. Declaro que nenhum ensino da palavra de hoje pode ser roubado, cancelado ou revertido por Satanás e seus demônios. É isso que eu oro e declaro pela autoridade do nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém? Declaro bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Luciana, receba cura de toda enfermidade física sobre a sua vida, em nome de Jesus. Toma posse da palavra de Deus que é viva, a palavra que cura, assim como nós lemos. Toma posse da cura que vem do nosso grande eu sou, do nosso Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que o óleo de cura desce do topo da sua cabeça à sola dos seus pés agora, derramando sobre a sua vida toda a libertação que você precisa para que a cura se manifeste no seu corpo físico. É isso que eu oro e declaro pela autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus te abençoe. Amo cada um de vocês. Hoje nós temos o nosso culto presencial. Eu te convido a estar presente. Se você pode, se você mora perto, você será muito bem-vinda na nossa casa. Amém? Na verdade, essa casa é do Senhor. Aqui é o lugar onde nós cultuamos ao Senhor, em espírito e em verdade. Amo cada um de vocês, recebam o meu abraço e amanhã nós estaremos juntos mais uma vez no estudo da manhã, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe você. Tchau.